Essa é a única rotina que você precisa para mudar de vida em 2025. So looking at it, bro, we gotta go ahead and get in at least. Thank you. Tô brincando. Essa rotina aí é até da hora, mas está distante da nossa realidade. No vídeo de hoje eu vou realmente pegar na sua mão e colocar você no caminho certo para o sucesso. E fica tranquilo que não é só mais um vídeo daquele que eu vou te mandar acordar às 5 da manhã, meditar, tomar banho gelado e fazer um monte de coisa. Isso aí é rotina de Instagram. Aqui o papo é reto. E se você aplicar o que eu vou te mostrar, não tem como a sua vida não mudar em 2025. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero lançar um desafio aqui. Eu duvido que você consiga responder isso em menos de 10 segundos. Então bora! O que realmente faz uma pessoa que saiu do zero conquistar o sucesso? Você precisa ser antes de alcançar. Aos meus 22 anos, depois de passar os últimos 3 focado em sair da CLT, eu entendi uma coisa que antes eu até julgava e achava que era apenas papo de coach. E sendo bem sincero, eu fiquei até contente quando a ficha caiu e eu vi que realmente fazia sentido. Se você tem uma meta, um sonho, seja ele qual for, você precisa parar de sonhar acordado e ficar imaginando como seria bom se você conseguisse. O problema não é sonhar, é viver no sonho e não na realidade. Porque vamos ser sinceros, pensar na meta é fácil, escrever a meta é fácil, sonhar com a meta é bem fácil. O desafio mesmo é começar, e o mais difícil ainda é se manter no caminho. Muitos falam que começar é o mais difícil, mas eu penso diferente. Eu acho que se manter no caminho é mais difícil. Porque alguém motivado pode começar algo, parece até fácil no início, mas aí vem a primeira derrota, né? E aquela motivação escorre que nem quando você tenta pegar água com as mãos. É nesse ponto que a maioria desiste. Se você não tiver com a mente pronta para o combate, cara, pode esquecer. Se você não aprender a se levantar após a queda, pode dar adeus para todos os seus sonhos e metas. Isso aqui é luta, é uma guerra. E é por isso que você precisa ser antes de alcançar. É você ser aquela pessoa, mesmo que ainda não tenha chegado no nível dela. E de novo, isso não é papo de coach, é papo de alguém que teve que lutar contra si mesmo para conseguir chegar em algum lugar, para não ficar estagnado. Eu queria viver de internet, eu queria sair da maldita CLT, onde eu não tava mais contente, mas enquanto eu não largava a mão do meu antigo eu e começava a mentalizar e viver como esse outro eu seria, eu não estava pronto. Cara, essa é a questão. Se você quer se tornar alguém, faça o que ele faria. Viva como ele viveria, respire como ele respira. Se quer que eu seja mais prático e claro, tá bom. Se você quer ser um cara rico, por exemplo, você tem que parar de agir como um pobre. Eu sei que é meio óbvio, mas você tem que parar de gastar como pobre, parar de pensar como pobre e começar a agir e pensar como um cara rico. Isso se aplica a tudo, não importa o seu objetivo. Você sonha em ser um fisiculturista, por exemplo, você vai ter que parar de agir como um sedentário, vai ter que treinar como um fisiculturista, fazer dieta como um e ter a rotina de um, cara. Não tem escapatória. Você tem que literalmente se olhar no espelho e se ver como aquela pessoa. E não é só se sentir motivado e ficar idealizando na sua mente. É agir, é se abdicar das coisas que não fazem mais sentido para a pessoa que você quer ser. Porque no fim das contas, não é o que você quer que te transforma, é o que você aceita deixar para trás. Isso tá te travando e você nem imagina. Antes da gente entrar na parte da rotina e falar sobre o que você precisa fazer de verdade para vencer na vida, a gente precisa começar por algo ainda mais importante, o que você não deve fazer. Porque tem certos hábitos que, sinceramente, cara, ninguém, e quando eu falo ninguém, é literalmente nenhuma pessoa de sucesso pode permitir mais em sua vida. Você pode até ter talento, ser inteligente, ter força de vontade, mas se continuar preso a essas coisas, você não vai sair do lugar. E o primeiro hábito que eu recomendo que você pare imediatamente, e de preferência agora mesmo, é o de sentir pena de si mesmo. Cara, me desculpa pela sinceridade, mas eu preciso falar a verdade. Gente que sente pena de si mesmo me causa repulsa. Eu não tô falando de quem tá passando por uma fase difícil, não é isso. Eu tô falando daquele tipo de pessoa que sempre tem a desculpa na ponta da língua. Até quando a solução tá na cara da pessoa. Ela prefere continuar no mimimi. Ah, mas eu não tenho oportunidades. Ah, isso não é pra mim. Ah, que não sei o que não sei o que lá. Começam a se comparar com os outros e se colocam num papel de vítima, sendo que lá no fundo elas sabem que o problema de verdade são elas, só que elas não querem mudar isso. Isso é a zona de conforto na sua pior fase, mas ao invés de assumir, elas preferem jogar a culpa em alguma coisa, no universo, nas limitações, no passado, em tudo, menos nelas mesmas. E sabe o que mais me incomoda? É que muitas vezes essas pessoas ainda se acham melhores que os outros, mesmo sem conquistar nada. E Deus me perdoe, cara, mas quando eu vejo alguém assim... Vontade de bater.
Outro hábito que simplesmente não combina com a sua versão vencedora é o de se comparar com os outros. Sério, uma das coisas mais burras que eu já fiz foi ficar me comparando com as pessoas. Mas graças a Deus, eu nunca fui do tipo de me comparar com gente da minha cidade, com os meus amigos, etc. Mas a internet foi o meu ponto fraco, óbvio. Principalmente porque eu sempre quis ser youtuber. Sempre tentei vários projetos e alguns até davam certo. Mas de algum jeito acabavam dando errado, sabe? Esse algum jeito era eu mesmo. Só que em vez de reconhecer isso na época, eu era burro o suficiente pra me comparar com quem tava conseguindo. Eu olhava pro sucesso dos outros e ficava puto. Eu achava que era castigo divino, azar ou sei lá o que não era pra mim, sabe? Mas não era nada disso. Eu só tava com dó de mim mesmo. Era só a consequência dos meus maus hábitos e das escolhas erradas que eu insistia em repetir. E foi só quando eu parei de olhar para os outros e comecei a focar em ser melhor que o cara que eu fui ontem, que a minha vida começou a ficar mais bonita, digamos assim. E por incrível que pareça, foi aí que eu consegui alguma coisa da minha vida. Mesmo eu ainda não estando no meu auge. Hoje eu me sinto 10 vezes melhor do que alguns anos atrás. Eu acho que é isso que importa. Você percebe que se comparar com os outros não tem nenhuma vantagem, nem quando você se sente superior, porque isso te deixa arrogante, e pior ainda quando você se sente inferior, porque isso te destrói por dentro. A arrogância te cega, a baixa autoestima te sabota, e no fim das contas, o único parâmetro real que você tem na vida é você mesmo. A única rotina que você realmente precisa para vencer na vida. Se você foi muito ansioso e pulou direto para essa parte do vídeo, sem ouvir o que eu estava dizendo antes, você vai acabar sendo só mais um no meio da maioria. E eu não digo isso para querer te ofender, mas para te alertar. Então respira, para de agir no impulso e assiste o vídeo desde o início. É lá que está a parte mais importante, a que realmente me ajudou a mudar de vida. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu sigo uma rotina. Eu acordo cedo todos os dias, eu cuido do meu corpo, da minha mentalidade e trabalho. Eu tenho uma rotina que faz sentido para mim e para os meus objetivos. Eu acordo na hora que eu preciso acordar. Eu como o que eu preciso comer. Eu treino como eu gosto de treinar e preciso. E tenho hábitos que são essenciais para manter a minha rotina diária. O erro que vocês cometem é tentar imitar a rotina de algum cara famoso que você viu no TikTok, Instagram, não sei lá. O problema em si não é copiar, é fazer algo que não faz sentido para sua realidade no momento. Então, esse é o primeiro princípio da rotina que realmente vai mudar a sua vida. Ela tem que fazer sentido para sua realidade. Você precisa criar essa rotina e mantê-la por tempo suficiente para que ela te mostre se está funcionando ou não. E isso leva tempo. No início você não vai conseguir identificar nada de diferente, mas se você manter a constância, ela começa a te mostrar onde você está errando, onde você pode melhorar e o que você já tá bom. A galera se sabota tentando mudar a vida inteira em uma terça-feira qualquer. Só que mudança real não vem no impulso, ela vem no acúmulo. Todo dia 1% melhor. Isso é pouco o suficiente para parecer insignificante, eu sei, mas é exatamente isso que faz funcionar. A rotina que transforma é a que você consegue manter, não é a que parece bonita nos stories. Então essa parte é muito importante. Os hábitos que mudaram a minha vida nesses últimos 3 anos. E que qualquer pessoa que quer vencer de verdade precisa desenvolver. Não importa a idade, não importa se você é homem ou mulher, CLT, não importa. Você tem que desenvolver esses hábitos todos os dias, sendo 1% melhor a cada dia. Estudar com propósito. Estudar qualquer coisa por estudar é perda de tempo. E estudar com um objetivo claro é o que te bota na frente dos outros. Você quer ser policial federal, por exemplo? Então 90% da sua energia diária tem que ser voltada para isso. Seu YouTube, seus livros, seus resumos, as suas conversas, o que você anota, tem que ser focado nisso. E sim, é um pouco de obsessão. Mas se você não tiver isso, você não vai se diferenciar da maioria. Você quer ficar fluente em inglês, por exemplo? Não é só baixar um aplicativo e fazer 10 minutos todo dia, cara. É colocar imersão ali no seu dia a dia, no inglês. Você literalmente se aprofundar naquilo. Conversar todos os dias, mesmo que não saia nenhuma palavra correta. Escutar todos os dias. Estudar com propósito é literalmente se imergir naquilo que você mais precisa no momento. Não é ficar estudando assuntos diversos porque você acha legal. Não que você não possa, mas isso pode te atrasar. Pratique o que você aprende. Conhecimento sem prática é ilusão. Tem gente que sabe tudo na teoria, mas nunca botou a mão na massa. É tipo aquele cara que aprendeu a consertar motor vendo vídeo no YouTube, mas nunca encostou num carro. É aquele que lê sobre negócios, marketing, mas nunca tentou vender nenhuma bala na esquina. Então você tem que colocar na prática, errar, corrigir e repetir. E aí você fica bom. A mente só fixa o que você coloca em movimento, a prática transforma a informação em sabedoria. E a sabedoria é o que te faz vencer. Não é a quantidade de livros que você leu, é o quanto você consegue usar o que você leu. E eu
falo isso com propriedade, porque foi assim que eu mudei minha vida. Quando eu parei de só estudar a teoria e começar a aplicar as coisas de verdade, as coisas que eu lia, as coisas que eu via, e aí as coisas começaram a dar certo, as portas começaram a se abrir. Inclusive foi isso que me levou a viver de YouTube. E muita gente me pergunta no Insta como eu comecei, como eu transformei vídeos em fonte de renda, como eu tenho vários canais e eu consigo ganhar grana com isso, e principalmente como eu consegui me livrar da maldita CLT. Então, se você tem esse mesmo objetivo, eu tenho um treinamento do 0 ao 100, que vai te ensinar tudo que você precisa saber, tudo que eu aprendi nesses últimos anos com o YouTube. E se você aplicar tudo que tá lá, não tem como você não ganhar dinheiro com o YouTube. Eu vou deixar o link na descrição e fixar nos comentários. Então, se você tiver interesse em viver de YouTube algum dia, esse pode ser o empurrãozinho que você estava precisando. Torne o desconforto familiar. A maioria corre atrás da rotina confortável, mas a verdadeira rotina que transforma é aquela que te ensina a gostar do desconforto. E não é sobre sofrer à toa, tá? Pra pagar de David Goggins no Instagram, no TikTok. É sobre treinar a mente a resistir à tentação de fugir do que é difícil. Você precisa tornar o incômodo um velho conhecido, o seu melhor amigo. A fome controlada no jejum, a dor do treino quando você não tá afim, a tensão de falar a verdade mesmo com medo da rejeição. Quanto mais você encara o desconforto como parte do jogo, menos ele te domina. Isso é estoicismo puro, cara. Você não pode fugir da dor, você tem que convidar ela pra treinar junto com você. Use o tédio como ferramenta. Isso aqui é ouro e quase ninguém te conta. A rotina de verdade não é feita só de estímulo. Ela tem um tédio, um silêncio, um vazio. E é justamente aí que as grandes ideias começam a surgir. E o problema é que o brasileiro médio tem pavor de ficar 10 minutos entediado. É muito melhor pegar o celular antes mesmo de pensar sobre isso. Mas quem aprende a ficar em paz no tédio vira um monstro, e não é exagero. Então você quer vencer? Cria um espaço na sua rotina para pensar, para sentir esse tédio de verdade, sem estímulo, sem fuga, sem barulho. Só você, seus pensamentos e a coragem de enfrentá-los. E se tudo parece difícil, é porque é mesmo, cara. Mas a verdade é que o caminho fácil não te leva para lugar nenhum. É isso que você tem que fazer todos os dias. No início você vai se sentir motivado, você vai começar a perder a motivação. Mas aí é que entra a sua mentalidade de campeão. Não esqueça da importância do descanso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Ele tá aparecendo aí no final da tela. Dá uma olhada lá, que ele é muito importante para o seu crescimento pessoal. Um forte abraço, até a próxima.